Fala galera, Daniel na área. Vamos gravar hoje um vídeo. Vou gravar hoje um vídeo falando sobre regulação da glicogenólise. E mesma ladainha de sempre, se você não me segue ainda no Instagram, corre lá para me seguir. O Dan Serra, esse é meu nome do meu perfil. E mais uma coisa, se você não se inscreveu ainda nesse canal, por favor, se inscreve e já ativa a notificação. Você tem sininho de notificação para você não perder nenhuma aula, nenhum conteúdo que eu estou postando por aqui. Belezinha? Então, bora começar. Então, aqui no primeiro slide, a gente vai ter aqui o metabolismo humano, ou melhor, um resumo do metabolismo humano. Então, a gente vai ter o glicogênio, né, formando glicose fosfato, a glicose fosfato formando glicogênio, tanto faz. Vamos ter aqui também a rota da glicólise, né, que seria toda essa área esbranquiçada aqui, primária. Isso aqui seria toda a glicólise, tá? Tanto o seu braço aeróbio quanto o seu braço anaeróbio. Aeróbio seria aquele onde a gente termina, na verdade, com a produção do lactato, que é uma via independente do oxigênio. E o aeróbio é aquela onde a gente termina a via da glicólise com a formação de piruvato, né, que é uma via dependente de oxigênio. E nesse ponto, a gente vai ter também outras vias, né? Nesse slide, a gente vai ter outras vias. Por exemplo, aqui a via hexoses monofosfato, formação de xilulose, nós vamos ter a formação de NADPH. A gente vai ter também outras vias de síntese e degradação de triacilglicerol, né? A formação de glicerol, a degradação do glicerol, ácidos graxos no reglicerol, ou a formação utilizando glicerol fosfato, mas acil-CoA graxo. A gente vai ter aqui também a via do ciclo da ureia, vamos ter aqui o ciclo de Krebs, vamos ter aminoácidos, né, dando suporte à manutenção, né, dos intermediários do ciclo de Krebs, como o alfa-cetoglutarato, principalmente por conta, né, da glutamina. São os principais aminoácidos que dão origem ao principal aminoácido que dá origem aqui ao alfa-cetoglutarato, aspartato, asparagina, dando também origem ao oxalacetato, que são reações anapleróticas, né? Porque o ciclo de Krebs ele precisa, né, de uma densidade, uma concentração X desses intermediários aí para ele de fato funcionar. A gente vai ter sempre reações aí repondo, né, essa quantidade desses metabólitos intermediários. Então, isso aqui é um resumo, né, do metabolismo humano, e eu trouxe ele, coloquei ele aqui no slide já mesmo mais para introduzir, né, para trazer um rápido overview sobre o metabolismo humano. E, de modo geral, a gente entra aqui com o glicogênio. Né? O que vem ser o glicogênio? O glicogênio nada mais é do que uma longa cadeia polimérica de resíduos de glicose. E ele é composto, né, os resíduos de glicose, eles se associam através de ligações do tipo alfa-1,4, ou seja, do carbono 1 para o carbono 4 dos resíduos de glicose. Esse aqui seria o carbono 1, esse aqui seria o carbono 4. Tá? Então, alfa-1,4 é esse tipo de ligação que ocorre entre os resíduos de glicose. Porém, a gente vai ter também ligações do tipo alfa-1,6, o carbono 1, né, o carbono 6 do resíduo de glicose. Isso acontece, gente, porque, na verdade, o polímero, né, de glicogênio, como eu havia falado para vocês, é uma longa estrutura polimérica. Ele vai fazendo ramificações. Então, a cada ponto de ramificação da cadeia principal ou de outras cadeias secundárias, que são ramificações, a gente vai ter, na verdade, esse tipo de ligação, do tipo alfa-1', 6'. Tá? Então, vocês podem ver aqui, a gente vai ter a ramificação, começa aqui, a gente vai ter a cadeia principal que começa aqui, ponto de ramificação. Então, nesse ponto de ramificação, é alfa-1', 6'. Tá? Então, até é tudo alfa-1,4. Agora, pegou no ponto de ramificação, daqui para cima, ó, daqui para cá, é alfa-1', 6'. Beleza? Para cá, alfa, 1', 4', subiu, alfa, 1', 6', e começa de novo, 1, 4, 1, 4. Beleza? Então, cadeia principal, veio, né, alfa, 1', 4', carbono 1 para carbono 4, carbono 1 para carbono 4, carbono 1 para carbono 4. Ramificou para cima, 1', carbono 1 para carbono 6, e depois continua 1', 4', carbono 1 para carbono 4, e vai assim por diante. Então, sempre que tiver esses pontos de ramificação, que é justamente esse primeiro resíduo de glicose
na ramificação, será do tipo alfa-linha, 6 linha, o carbono 1 e o carbono 6. Beleza? Isso é importante a gente entender, porque tem enzimas, as enzimas, né, que a gente vai estar estudando posteriormente, vai estar ouvindo aí que eu vou estar falando para vocês, elas têm uma certa especificidade. Elas fazem a quebra, né, das ligações do tipo 1 linha, 4 linha. E vai ter outras enzimas que vão fazer essa quebra de ligação do tipo 1 linha, 6 linha. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque vai melhorar muito o nosso entendimento sobre a funcionalidade dessas enzimas. E um segundo ponto que eu acho interessante a gente estar abordando aqui, nesse primeiro slide, nesse segundo slide, terceiro slide, desculpa, seria a questão da própria extremidade não redutora e a extremidade redutora. Então, em todo polímero, né, de glicogênio, a gente vai ter apenas uma extremidade redutora, que é justamente esse carbono 1 aqui, olha, que tem uma hidroxila, é um grupamento aldeído livre. Tá? Então, isso aqui seria uma extremidade redutora. Todas as outras extremidades do resíduo do polímero de glicogênio são extremidades não redutoras. Então assim, esse carbono aqui, olha, esse aqui é o carbono 1 dela, ocupado. Tá? Carbono 1, ó, ocupado. Carbono 1, ó, ocupado. Fazendo uma ligação, né, aqui entre esses dois carbonos. Então, nós chamamos isso de ligação glicosídica. Então, essas ligações glicosídicas aqui acontecem no carbono 1 e carbono 4, e, consequentemente, a única extremidade redutora que tem toda a cadeia polimérica, né, do glicogênio seria o início, né, da cadeia. Então, a gente tem aqui o início do glicogênio e todo o restante, né, é o resto da molécula. E aqui a gente tem o metabolismo no estado de jejum do glicogênio. O glicogênio, né, eu não cheguei a tocar no assunto, mas é uma molécula que é utilizada para gerar energia, para gerar resíduo de glicose e, dependendo do tecido, transformar esse resíduo de glicose em glicose para ser secretada para o plasma. Porque eu falo dependendo do tecido? Porque tem tecido que vai utilizar essa glicose como fonte de energia própria, né, que é o caso do tecido músculo-esquelético. No caso do fígado, ele pega essa glicose, esse resíduo de glicose, né, que a gente vai liberar, vou estar falando para vocês, mas não é glicose que ele libera, pelo menos uma grande parte não é glicose, e sim glicose um fosfato. Ele pega esse resíduo de glicose, né, transforma em glicose um fosfato e depois em glicose e secreta. Tá? Ele vai lá e excreta, faz a extrusão desse componente, dessa molécula, para o sangue para ser utilizado por tecidos extrahepáticos. No caso, o fígado faz isso. O tecido muscular já entra como consumidor dessa glicose, e a própria glicose, né, o glicose um fosfato, no caso, proveniente do glicogênio, ele já utiliza, né, como fonte de energia ali interna. Então, ele já utiliza ali mesmo, né, já que a molécula está ali, substrato energético, ele vai lá e utiliza, entra no ciclo glicolítico e oxida a glicose. Certo? Então, o glicogênio, ele é uma fonte, uma reserva de energia, uma reserva de resíduo de glicose que o teu corpo utiliza mediante estímulo, tá? Mediante, por exemplo, uma situação de estresse, uma situação de jejum, exercício físico, etc. Então, a gente vai ter regulações hormonais aí que vão acabar promovendo essas adaptações do teu corpo, dos teus tecidos aí, para que ocorra essa quebra, né, da longa cadeia polimérica de glicogênio em resíduos de glicose. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui o glucagon e a epinefrina. Trago os exemplos desses dois hormônios aí, dessas duas substâncias. O glucagon é secretado pelo pâncreas e a epinefrina é secretada pelas glândulas adrenais, pelo menos a epinefrina a nível extra, né, fora do sistema nervoso central. A gente também tem, né, essa epinefrina agindo como neurotransmissor. Só que aí, né, produzida dentro da caixa do crânio, dentro da próprio encéfalo, dentro do sistema nervoso central. Aí é outro contexto. Mas nesse contexto aqui, as glândulas adrenais são responsáveis por secretar, por produzir esse hormônio, beleza? E quando a gente está estressado, né? Estressado quando eu falo, quando tem um estímulo estressor, como por exemplo o exercício físico, a gente começa a liberar glucagon e epinefrina. E quando o glucagon se liga a esse receptor, e a epinefrina também, a adrenalina no caso, né? Para quem não sabe, seria o segundo nome dela, a epinefrina, seria a própria adrenalina. Eles geram ações locais que estão associadas à glicogenólise e à gliconeogênese. Isso a nível hepático. Então, glicogenólise é justamente a quebra do polímero de glicogênio em resíduo de glicose.
Então, essa quebra, né, essa fatiação aí do glicogênio, ela acontece mediado por esses dois estímulos aí quando a gente fala, quando a gente fala do fígado, dos hepatócitos. Então, ocorre a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em resíduos de glicose, e ocorre também a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de substratos gliconeolíticos, né? Lactato, alguns aminoácidos, enfim. A gente vai ter a formação de glicose a partir desses substratos gliconeolíticos produzidos a partir do fígado. Então, vocês podem estar vendo aqui na imagem, a gente vai ter aqui a produção de glicose, né? Tanto a glicogenólise, que é esse primeiro aqui, quanto a gliconeogênese, produzindo glicose. E daí são transportados para o sangue. Então, sai do fígado, sai de dentro dos hepatócitos, através do GLUT2, e vai para o sangue na forma de glicose. Tá? Então, a epinefrina e o glucagon, eles têm essa habilidade, têm potencial de regular positivamente a glicogenólise e a gliconeogênese a nível hepático. Mas, Dan, e a nível, por exemplo, muscular? A nível muscular, a gente tem algumas adaptações aqui. Por exemplo, o tecido muscular não expressa receptores de glucagon. Então, nesse ponto, o glucagon não consegue ter atividade sobre esse tecido. Então, não acontece isso daqui do glucagon estimular a glicogenólise, por exemplo. Tá? O tecido muscular esquelético não expressa os genes necessários para que ocorra a produção, né, a tradução de um determinado RNA mensageiro em receptor, né, que são proteínas, no fim das contas. Então, o tecido muscular esquelético, ele é estimulado principalmente pela epinefrina, adrenalina, a estar fazendo esse processo de glicogenólise. Também é um importante hormônio, como eu havia falado para vocês, que acaba tendo sua concentração aumentada, né, durante períodos estressores, né, durante estímulos após a estimulação estressora, por exemplo, da atividade física ou algo do tipo. Então, nesse ponto, a adrenalina ela vai se associar, né, a um receptor de membrana, igualmente ao glucagon, porém, como eu falei para vocês, aqui no tecido muscular esquelético não expressa receptor para glucagon. Então, a adrenalina vai se associar a esse receptor e vai promover a glicogenólise. E aqui a gente vai ter diretamente fazendo a glicólise. Isso porque, como eu havia falado para vocês, o tecido muscular esquelético ele não produz glicose para fora para ser excretado, para ser secretado. Ele vai utilizar, né, o resíduo de glicose ali mesmo. Tá? Então, a gente vai liberar o resíduo de glicose e já vai entrar aqui, ó, a glicólise, para produzir energia. Diferente daqui. Formou glicose, né? Aqui, ó, formou glicose e já manda para fora. Durante, né, esse período de estresse, o fígado manda para fora a glicose. A gente tem algumas isoformas ali que trabalham nisso daí. Algumas isoformas da enzima glicoquinase, né, que é a enzima que faz a fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato, elas operam de forma diferente do que acontece no tecido muscular esquelético. Além disso, a gente vai ter uma enzima que vai fazer a desfosforilação da glicose 6-fosfato, formando glicose. E ela também não é expressa aqui no tecido músculo esquelético, que é justamente a glicose fosfatase. Então, aqui ela é expressa, aqui ela é expressa, né, seria no fígado, e aqui ela não é expressa. Então, a gente não vai ter a produção de glicose a partir da glicogenólise a nível de tecido muscular esquelético. Mas, no caso do fígado, terá. Beleza? Então, isso é um ponto muito importante. A glicose proveniente da glicogenólise, ou resíduos de glicose, são utilizados, no caso seja uma glicogenólise que ocorra no tecido músculo esquelético, ali mesmo, localmente. Diferente do que acontece nos hepatócitos, que vai ser quebrado, né, em forma de glicose ou resíduo de glicose, posteriormente formar a glicose e vai ser secretado para o plasma para tecidos extrahepáticos utilizarem aquilo como fonte de energia. A gente também tem aqui o tecido adiposo, tá? Também vai ter uma estimulação no tecido adiposo, porém aqui já é mais na relação de lipólise, né? Que seria justamente a desesterificação de ácidos graxos, formando 3 ácidos graxos, mais 3 ácidos graxos livres, mais uma molécula de glicerol. E esse glicerol, né, vai ser utilizado aqui na formação de glicose
pelo fígado. Então, percebe que é tudo um sistema, né? Ocorre uma regulação hormonal que vai inibir e aumentar vários estímulos que vão convergir para a produção de energia ou para o consumo de energia em determinados locais aí que vão estar necessitando dessa energia, vai estar faltando. Então, alguns órgãos agem como produtores, outros vão agir como consumidores e por aí vai. Então, é lindo o metabolismo humano, é lindo o corpo humano. Olha a beleza disso, beleza? Então, grave isso na cabeça. Se não entendeu, volta um pouquinho, dá uma repetida no assunto, que é muito importante estar aprendendo esses pontos aí sobre a integração do metabolismo humano, beleza? Essas reações tecido-específicas. A gente chama de tecido específicas, o que acontece em um órgão não acontece no outro, acontece de forma diferente e por aí vai. Então, gravem muito bem isso na mente de vocês. Ficaram com dúvida? Volta, manda, deixa um comentário aí no vídeo, deixa um comentário lá no meu Instagram, né? O Dancer, como eu vim falando para vocês, manda direct, enfim, eu respondo todo mundo, geralmente. Então, é isso, beleza? Vamos ver aqui, glucagon e a via de sinalização, meus jovens. Assim, o glucagon, como eu falei para vocês, é um hormônio secretado lá pelo teu pâncreas, né? Durante o estado de jejum, durante o período estressor, né? E de forma, vamos dizer assim, coincidência não, né? Tudo tem um porquê no organismo até um certo ponto. Mas ele basicamente possui uma via de sinalização idêntica ou parecida à da própria adrenalina. Tá? Então, por isso que eu coloquei glucagon em via de sinalização e não coloquei também adrenalina, porque no final das contas, apesar do receptor ser diferente, do hormônio ser diferente, os eventos, né, a cascata de eventos intracelular é a mesma. O que seria a cascata de eventos? Todos os eventos, por exemplo, vai ter o sinal estimulatório extracelular, no caso seria o próprio hormônio, né, que seria o próprio sinal, associa no receptor, e aqui, quando ocorrer essa associação, vai ativar diversas proteínas aqui dentro. A gente chama de eventos, né, a cascata de eventos moleculares que vai estar acontecendo a partir de dentro. Então, o receptor vai variar, o receptor do glucagon é um, o receptor da adrenalina é outro. Porém, os eventos aqui dentro da célula são os mesmos, beleza? É claro, pode variar de tecido para tecido, pode variar do tipo de receptor adrenérgico, né, que seria o receptor ao qual a adrenalina se liga. Ela tem vários subtipos, né? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Os betas, geralmente, eles expressam, tem a mesma cascata de eventos. O alfa 1 já tem uma cascata de evento diferente, o alfa 2 também. Mas os betas, que são relacionados à lipólise, por exemplo, no tecido adiposo, beta 3 no caso, tem uma cascata de eventos similar à do glucagon. Então, estou falando do glucagon aqui, da via de sinalização, mas já interpretem que essa via de sinalização que ocorre no tecido adiposo mediado pelo glucagon e pela epinefrina são parecidos, beleza? A gente vai ter aqui sinal estimulatório, como eu falei para vocês, pode vir na forma de glucagon ou na forma da própria adrenalina. Aqui, ó, sinal estimulatório. Né? Então, estímulo externo, associando o receptor. Isso vai gerar ativação de uma proteína chamada proteína G, que seria essa região bem aqui, ó, essa estrutura meio lilás. A proteína G, ela possui, nesse caso aqui, a proteína G trimérica. Trimérica por possuir 3 domínios, alfa, beta e gama, tá? Alfa, beta e gama. A proteína G, nesse caso aqui, seria a proteína G, a via de sinalização proteína G do tipo S, onde, quando ocorre a associação desse hormônio lá no receptor, gera alterações conformacionais dentro da célula já, tá? Que vai de modo a dissociar a subunidade alfa aqui, ó, a subunidade alfa da subunidade beta e gama. Então, a gente vai ter aqui, ó, dissociação da subunidade alfa. Aqui a beta e gama fica para trás. Isso porque o receptor vai vir aqui, ó, vai dar uma cutucada. Proteína G. Ô, proteína G. Fica direito aí, cara. Então, ele vai soltar o GDP, guanosina de fosfato. Enquanto a proteína G está associada ao GDP, ela está inativada. Ela associou ao GDP, ela continua ligada aqui com os irmãos dela, beta e gama, a subunidade beta e gama. Porém, quando o receptor dá uma cutucada nela, ela solta o GDP, tá? E quando ela solta o GDP, levando em consideração que a gente tem uma concentração 10 vezes maior de GTP, guanosina trifosfato, dentro da célula, acaba que a probabilidade de se reassociar ali um GTP se torna muito grande.
Então, essa cutucada, quando ela solta o GDP, ela acaba associando muitas das vezes o GTP. E quando ela associa esse GTP, tem que ter um fosfato a mais, né, gente? Se tem um fosfato a mais, vai gerar alterações conformacionais na subunidade alfa. E quando ocorre essa alteração conformacional, ela se desgruda do irmão dela, dos irmãos dela, né? Alfa e beta. Desculpa, beta e gama. Subunidade beta e gama. Então, a subunidade alfa se torna ativa quando ela está associada ao GTP. Ao GTP, no caso. Guanosina trifosfato. Está associado ao GDP, está inativado. Está associado ao GTP, está ativa. Então, o receptor, né, ele vai se associar, né, vai se associar ao hormônio, vai gerar essa alteração conformacional na subunidade alfa, de modo que ela se associa ao GTP, e nesse ponto ela se dissocia da subunidade beta e gama. Beta e gama, no caso. E quando ela se dissocia da subunidade beta e gama, a subunidade alfa vai ativar uma proteína chamada adenilatociclase ou adenililciclase. Essa proteína, gente, ela tem uma função muito importante, porque ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a hidrólise do ATP, ela vai pegar o ATP ali, olha, e vai formar AMPC, ou seja, vai pegar o adenosina trifosfato e vai formar adenosina monofosfato cíclico. Tá? Mais moléculas de pirofosfato que vão ser hidrolisadas numa velocidade tão grande quanto a sua formação em fosfatos inorgânicos ali dentro da célula, que posteriormente podem ser utilizados para a formação de mais ATP. Enfim, uma série de possíveis reações aí podem ser utilizadas esses fosfatos inorgânicos. Mas foca aqui no AMPC. Então vai ter a hidrólise desse ATP, tá? Vai sair o pirofosfato e formar o AMPC, a adenosina monofosfato cíclico. Tá? Então, cíclico porque vai ocorrer uma ciclização da cadeia fosfato do AMP. Por isso que não é só AMP, sim cíclico porque ocorre essa reação aí. Então, meu Deus, adenilato ou adenililciclase também pode ser chamado dessa forma. Ela vai aumentar a concentração, né, de AMPC dentro da célula. Então, pega o bonde aí. Veja só, o glucagon, a adrenalina se associou no receptor, ativou a proteína G, ou melhor, subunidade da proteína G ativa a adenilatoxiclase, a adenilatoxiclase ativa, vai hidrolisar ATP e gerar o aumento da concentração de AMPC dentro da célula. E quando ocorre esse aumento da concentração de AMPC dentro da célula, acaba que ocorre sendo ativada uma enzima chamada PKA, proteína quinase A, que é uma enzima serinotreonina quinase. Ela fosforila resíduos de aminoácidos, desses que eu acabei de falar, serina e treonina, de outras proteínas. Então, ela vai lá e acrescenta grupamento de fosfato. Porém, é interessante eu estar apontando aqui para vocês. Se vocês forem observar, a gente vai ter aqui, olha, 4 AMPC para ativar a PKA. Então, é necessário que ocorra a hidrólise de 4 ATP, a formação de 4 AMPC para ativar uma enzima PKA, proteína quinase A. Ela possui 2 domínios catalíticos e 2 domínios regulatórios. Nesses dois domínios regulatórios, existe acomodação para 2 unidades de AMPC em cada um. Ou seja, 2 aqui, 4. Então, para que o domínio regulatório se dissocie do domínio catalítico e, de fato, o domínio catalítico possa tornar ativo, é necessário, no mínimo, 4 MPC se associando nessa PK. Nesse modo, os domínios regulatórios se dissociam dos domínios catalíticos e eles podem exercer suas atividades biológicas, né, suas atividades catalíticas sobre os alvos moleculares, que é justamente a questão da fosforilação. Tá? A gente vai ter aqui a ativação da PK, aqui o domínio regulatório, domínio catalítico. Ocorre a dissociação, domínio regulatório aqui, ó, papá, e sinal verde, catalítico está ativo. Então, ele começa a gerar o quê? Fosforilação de alvos moleculares, proteínas, por exemplo. Então, ó, essa enzima aqui, ó, ela estava inativada. Ela estava inativada na sua forma nativa, ou seja, sem nenhuma alteração na sua estrutura. Ela estava inativada, estava off. Ocorreu a fosforilação pela PKA, ó, ativa. Ó, o fosfato. Então, a PK fosforilou a proteína e já ativou ela.
Tá entendendo? Então, nesse caso, a gente pode ter uma resposta celular, porque ela vai alterar a funcionalidade, ela vai alterar o estado da proteína. Ela saiu de uma proteína que estava inativada para uma proteína que está ativada agora. Isso pode gerar repercussões dentro do organismo, dentro da célula, né, no caso, e posteriormente do organismo. Então, por exemplo, se essa for uma proteína aí que vai aumentar a oxidação de ácidos graxos, ou melhor, a beta-oxidação, isso é uma resposta celular, aumento da beta-oxidação, por conta dessa atividade aí aumentada dessa proteína. Então, isso gera uma resposta celular. Então, o comportamento da célula passa, né, a ficar alterado do estado basal dela, por conta dessa atividade, né? Isso, na verdade, por conta, inicialmente, do sinal extracelular promovido, né, pelo hormônio, pela adrenalina, pelo glucagon. Então, isso aqui seria um resumo. A gente tem aqui, nesse outro lado aqui da imagem, um sinal inibitório. Não vou estar explicando para vocês porque eu estou falando aqui, ó, via de sinalização do glucagon. Mas a gente vai ter outros receptores aí que vão estar inativando a adeninato ciclase. Então, a gente vai ter um impedimento, vamos dizer assim, sobre a concentração do 4-AMP, do AMPC, adenosina monofosfato cíclico. Consequentemente, a gente vai ter ativação da PK e, consequentemente, não vai ter fosforilação e ativação de proteínas e, consequentemente, não vai ter resposta celular. Aqui a gente tem outra forma de regulação da concentração de AMPC, adenosina monofosfato cíclico, que está relacionado a enzimas que vão fazer a formação, né? O nome da enzima em si se chama fosfodiesterase, né? A gente tem várias isoformas de fosfodiesterases aí, e algumas delas vão fazer essa degradação de AMPC para somente AMP, 5-AMP, enfim. Então, nesse ponto, a gente vai ter a degradação de AMPC e, consequentemente, também vai ter a diminuição da atividade da própria enzima PKA, consequentemente, diminuição da resposta celular. Gente, só um adendo, tá? Que talvez fique confuso na cabeça de vocês. Assim como o PK pode ativar enzimas, ela também pode inativar. Porque aqui, ó, no caso, seria uma proteína que estava inativa na sua forma nativa. Então, aqui, ó, sem o fosfato, ela estava inativada. Fosforilou, se tornou ativa. Porém, a gente tem enzimas que estão inativadas quando estão fosforiladas. Então, por exemplo, se a gente tem uma enzima que está ativada na sua forma nativa, como é o caso de algumas aí, que, por exemplo, participam do ciclo glicolítico, da regulação do ciclo glicolítico, principalmente a nível hepático, se a gente tiver, por exemplo, uma fosforilação pela PK sobre essa enzima que precisa estar desfosforilada para estar ativada, fosforilou e inativou. Então, o processo reverso. Então, dependendo do alvo molecular, ele pode ser ativado ou inativado pela própria PKA. Beleza? E aqui, outra forma de regular, né, quase que eu esqueço de falar para vocês, seria a própria desfosforilação. Também a desfosforilação por outras enzimas fosfatases, elas podem ativar ou inativar, dependendo de como o alvo molecular responde. Se ele estiver nessa forma nativa, ativo, quer dizer que uma desfosforilação vai ativá-lo. Então, por exemplo, PK foi lá e fosforilou, né, o que estava ativo ficou inativado. Vem a fosfatase, desfosforila, ela passa a se tornar ativa novamente. O contrário também é verdade. Né? Se tiver, por exemplo, a proteína na sua forma nativa inativada, e a PK for lá e fosforilar ela passa a se tornar ativa. Vem lá as fosforilases e fosfatase e desfosforila essa proteína que estava ativa, ela passa a se tornar inativada. Então, seria bom, né, eu estar ressaltando isso aqui para vocês.